Uma vez, enquanto voava um avião, me perguntei quanto tempo já tem essa estrutura, na qual estou sentado agora, acumulando quilômetros. E quanto mais vai durar? Você já pensou nisso em um avião? Que pensamentos vêm à mente, hein? Bem-vindos ao podcast sobre dirigíveis com as próprias palavras, dedicado ao projeto Dirigíveis da Nova Geração. Eu sou o seu apresentador, Alexandre Minko. Vamos começar. Hoje, vamos falar exatamente sobre a vida útil. Não dos aviões, mas dos nossos futuros dirigíveis. Agradecemos as informações fornecidas por Vadim Vassilievich Subkvich, vice-chefe do Departamento de Projetos da empresa nova e principal projetista de dirigíveis. Vamos iniciar nossa conversa sobre dirigíveis com uma analogia com aviões. Por exemplo, os aviões de médio alcance mais comuns, como o Boeing 737 ou o Airbus A320, que são os veículos aéreos de passageiros mais populares. A vida útil deles é determinada da seguinte forma: enquanto a validade da fuselagem não se esgotar, ele pode continuar funcionando, mas todos os outros componentes são substituídos repetidamente durante a operação. Para cada aeronave, existe um regulamento que determina como e quando todos os componentes dessa aeronave devem ser mantidos, qual é a vida útil e quando eles devem ser substituídos após o esgotamento dessa validade. Vamos entender o que significa uma validade de 60.000 horas do voo. Esse é o recurso atribuído à fuselagem do avião. Isso é bastante. Se a aeronave voa, digamos, 2.000 horas por ano, considera-se que está sendo operada de forma intensa. Esse tempo corresponde aproximadamente ao período durante o qual esses aviões podem voar e ser operados. Agora, vamos descobrir qual é o componente essencial do dirigível que permitirá afirmar que ele está em operação. Vamos conhecer quanto tempo um dirigível pode ser operado e quando ele deve ser descomissionado. Se considerarmos um dirigível flexível como uma coberta mácia, que é sustentada pela sua forma e pela pressão interna, o principal componente desse dirigível é a gôndola, ou seja, é na gôndola, de acordo com os requisitos, onde está a placa como seu número de identificação. A gôndola do dirigível, projetada com a tecnologia utilizada para criar outras aeronaves, também pode ser feita para suportar 60.000 horas do voo. Se a gôndola conseguir operar tranquilamente por esse tempo, ela pode durar bastante. No entanto, para isso serão necessárias várias trocas de cobertura durante a operação dessa aeronave. Isso se deve ao fato de que o balão é feito de um material textil filme, que possui uma camada textil estrutural. Além disso, há camadas adicionais externas, resistentes às intempéries e internas, que contêm o gás e vão soldados. Os materiais modernos, como uma boa camada externa resistente às intempéries, permitem criar balões com uma vida útil de até 10 anos. A durabilidade não é mais calculada em horas do voo, mas em anos. Mesmo que o dirigível não voe, o desgaste da camada exterior continua. Ela está sujeita à ação da radiação ultravioleta e a fatores atmosféricos. Portanto, o material mais promissor será projetado para operar 10 anos. Os materiais de menor qualidade, como camadas de resistência atmosférica inferiores, terão uma vida útil de 5 a 7 anos. Ou seja, durante o prazo de operação da gôndola, a cobertura pode precisar ser substituída várias vezes. Além disso, será necessária a limpeza ou substituição completa do gás com frequência, pois o material não é suficientemente hermético para garantir que um único abastecimento de gás assegure uma longa operação. Às vezes, ocorrem pequenos furos ou microfraturas e, devido às propriedades físicas do gás, isso é inevitável. Ou seja, o hélio transpassa o material plástico da cobertura que contém o gás e acaba se escapando no ambiente. No entanto, isso pode ser contornado. O hélio pode ser preenchido periodicamente, especialmente porque a permeabilidade gaseosa dos materiais modernos é bastante alta e as quantidades necessárias são pequenas. O problema maior é que tanto o oxigênio quanto o nitrogênio do ar também penetram no balão. Portanto, durante seu funcionamento, a pureza do gás diminui. E essa pureza cai até um certo ponto, quando já não é mais vantajoso operar o dirigível.
Em outras palavras, a força de sustentação do gás está constantemente diminuindo e ele já não pode ser operado o número de anos inicialmente previsto. Por isso é necessária a purificação do gás. Na ausência dessa possibilidade, pode ser necessária uma substituição total. Outros componentes que precisam ser substituídos com frequência são os motores e hélices. Afinal, dirigíveis são equipados com motores a pistão. Todos os motores a pistão modernos de aviação têm uma vida útil cerca de 2.000 horas de voo antes do mantenimento geral. E permite pelo menos 2 mantenimentos desses. Ou seja, cada motor deve ser reformado 2 vezes. Isso significa retirá-lo do dirigível, desmontá-lo e substituir componentes críticos, como juntas, anéis do pistão e outros. Após 2 reparações gerais, o motor será descomissionado. Isso implica que seu tempo de serviço é limitado a 6.000 horas de voo. Durante o tempo de operação da gôndola, que é de 60.000 horas de voo, será necessário trocar os motores 9 vezes. Isso corresponde aproximadamente à mesma frequência de operação de aviões e helicópteros. Por exemplo, a hélice de um helicóptero tem uma vida útil de 1.500 a 2.000 horas de voo. Portanto, durante a operação do helicóptero, as hélices precisam ser trocadas com bastante frequência. Isso também se aplica aos instrumentos e a todo o equipamento restante. Portanto, a vida útil de um dirigível pode ser bastante longa se considerarmos apenas a gôndola. No entanto, será necessário realizar uma manutenção adequada e substituir os componentes cujo tempo de uso já tenha se esgotado, assim como é feito em outras aeronaves. Se passarmos de dirigíveis flexíveis para grandes dirigíveis com casco rígido, o que é um casco rígido? Um casco rígido é uma estrutura espacial revestida por uma camada textil. Anteriormente, faziam de duralumínio, mas agora, provavelmente, será construída com fibra de carbono. Dentro dele, há compartimentos que contêm bolsas de gás com hélio, além de todos os outros componentes, ou seja, equipamentos de instrumentos, motores e hélices. Em um dirigível desse tipo, o principal elemento que determina a vida útil será, de fato, essa estrutura. Ou seja, a estrutura desse dirigível também deve ser projetada para uma vida útil muito longa, assim como a construção de um helicóptero. Vamos calcular para 60.000 horas de voo. Atualmente, os dirigíveis desse tipo não estão em operação, mas é possível criar uma estrutura nova com uma vida útil de 60.000 horas de voo e ainda manter um peso aceitável, utilizando materiais e métodos modernos. Essa é uma tarefa de engenharia que não requer esforços extraordinários, exige um processo bem estruturado de projeto, teste e experimentação. Isso não ultrapassa os limites das concepções físicas sobre as propriedades dos materiais. Uma estrutura com 60.000 horas de voo é viável. Ao mesmo tempo, provavelmente será necessária a substituição da camada textil cada 10 anos, pois o material não conseguirá durar tanto tempo. Ele envelhecerá devido à ação da radiação ultravioleta e outros fatores ambientais. As bolsas de gás com hélio também podem durar 10 anos, especialmente porque estão localizadas dentro do casco. Além disso, o mesmo se aplica à sua limpeza ou substituição, o que, em um dirigível rígido, onde há muitos compartimentos, é muito mais fácil de fazer, especialmente a limpeza. É possível transferir o gás de um compartimento sujo, por assim dizer, passando por uma estação de limpeza e imediatamente bombeá-lo para outro compartimento, onde haverá apenas gás limpo. Mas os outros componentes também têm sua vida útil e serão substituídos à medida que forem utilizados, mesmo que em um avião ou qualquer outra aeronave. Aqui não vamos fazer nada novo.